Juros compostos, este talvez seja o conceito mais importante da vida dos investidores e eu convidei aqui o Alberto Amparo para explicar na prática como funciona os juros compostos. Com vocês, o Alberto Amparo do time de análise da Sul. Fala pessoal, hoje vou gravar um vídeo sobre um tema que me pediram bastante nas redes sociais. Então, você quer deixar aquela forcinha pra gente, valorizar o trabalho, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E mais uma coisa pessoal, tem conteúdo gratuito aqui na descrição, então pode baixar, fique à vontade. Também se quiser dar aquela força e seguir nas redes sociais, Alberto Amparo no Instagram e no Twitter. Bom, chega de mais delongas, vamos embora. Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Só que as curvas exponenciais, elas não são intuitivas para o ser humano. Vou dar um exemplo. Se você dobrasse 50 vezes pela metade uma folha de papel que tem 0,1 milímetro de espessura, qual você acha que seria a espessura no final? 50 milímetros? 1 metro? 1 quilômetro? Não. A resposta é 112 milhões de quilômetros. E para ilustrar, a distância da Terra até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. Isso é uma curva exponencial. Nada intuitivo, né? E por que isso acontece? Pense que cada vez que você dobra uma folha na metade, você está dobrando a espessura, está dobrando a altura. Então se ela tinha 0,1 milímetro, você dobrou uma vez, foi para 0,2, você dobrou de novo, foi para 0,4, você dobrou de novo, foi para 0,8, etc. Então o que você está fazendo? Você está dobrando 50 vezes a espessura da folha. Né? Então, só para falar uma matematiquinha, qual que seria a conta? Seria 2 elevado a 50 multiplicado por 0,1 milímetro. Né? E para transformar para quilômetro, você divide por 1 milhão. Mas só para mostrar que isso é uma curva exponencial, não é uma doideira? Claro que é impossível você dobrar uma folha de papel no meio 50 vezes. Eu acho que o recorde mundial é de 12 vezes. Mas caso você conseguisse dobrar na metade uma folha de papel de 0,1 milímetro de espessura 50 vezes, isso seria o que ia acontecer, né? Ia virar um fio gigantesco. Enfim, continuando. Outro exemplo. Pensa que você ganha R$1 no primeiro dia do mês e que esse valor vai dobrar todos os dias até o fim do mês. Então, dá um exemplo, no dia 1 você tem 1, no dia 2 você tem 2, no dia 3 você tem 4, no dia 4 você tem 8, no dia 5 você tem 16, etc. Quanto você acha que você teria no final do mês, no dia 31? 5 mil? 10 mil? 1 milhão? Não, a resposta é 1 bilhão de reais. E por que eu estou falando isso? Porque o jogo dos investimentos é exatamente isso, é crescer o seu capital de maneira exponencial. Só que agora, imagina que no exemplo anterior, você perdesse a primeira semana do mês. Então você começa com R$1 lá no dia 8 e vai dobrar até o dia 31. Quanto você teria no final desse mês, né, que você perdeu a primeira semana de dobras? Né? Se no outro você tinha 1 bilhão, quanto você acha que você teria dessa vez? 500 milhões? 100 milhões? Enfim, vamos direto para a resposta. A resposta é 8 milhões. Né? 8 milhões é menos de 1% do que você teria no outro exemplo, com os 31 dias. Então, perdendo só uma semana nesse jogo de dobras, você fica com menos de 1% do que você teria. E qual que é a conclusão aqui? Que nos juros compostos, o que é muito importante é o tempo. E o jogo dos investimentos é parecido com esse exemplo, só que num horizonte de tempo bem maior. É um jogo de dobrar seu capital. O que acontece em determinado tempo com relação ao seu retorno médio. Então, para dar um exemplo aqui, por exemplo, você faz 100% ao ano, você dobra a cada um ano. Se você faz 41% ao ano, você dobra a cada 2 anos. Se você faz 26% ao ano, você dobra a cada 3 anos. Se você faz 20% ao ano de retorno, você dobra a cada 4 anos. 15% ao ano em 5 anos, 12% ao ano em 6 anos, 10% ao ano em 7 anos, enfim, e por aí vai. Né? Então, importante no mundo dos investimentos é começar hoje, porque é esse jogo de dobras. Um capital que parece pequeno hoje pode se transformar numa fortuna se você tiver tempo suficiente e dobrar vezes suficientes. Então, uma vez que você entende a curva exponencial, você percebe que o mais importante é começar agora. Né? Afinal, cada R$1 que você poupa hoje vale exponencialmente mais do que R$1 que você poupe daqui a 10 anos. Pequenos investimentos viram fortunas com tempo suficiente. É como a frase famosa do Einstein, né? Juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. A dificuldade é que em nossas vidas a gente não tem muitos exemplos intuitivos de curvas exponenciais. E também, evolutivamente, o nosso cérebro ele pensa de maneira linear. Curvas exponenciais elas não eram necessárias para a gente sobreviver na natureza.
né? A gente pensava tudo de maneira linear, né? O ser humano, nômade, caçador-coletor, né? As curvas lineares regiam nossa vida, né? Olha ao seu redor, nossos exemplos são lineares. A gente envelhece ano a ano, a gente se locomove metro a metro, a gente cresce centímetro a centímetro. Só que as verdadeiras recompensas do mundo moderno vêm de interações exponenciais. Só que isso não é óbvio. As curvas exponenciais, elas são difíceis de serem identificadas porque elas demoram para dar resultado. Isso dificulta a motivação para você continuar contribuindo, né? Porque por um bom tempo você vai se esforçar para melhorar, mas praticamente não vai ver resultado nenhum. E isso não vale só para o dinheiro nos investimentos, né? Pensa assim, aprendendo qualquer assunto é ficando um percentualzinho melhor todos os dias, que depois de alguns anos você atinge a maestria. Vamos dar um exemplo, sei lá, vai na academia. É melhorando todos os dias que depois de um certo tempo o resultado começa a aparecer. Mas por bastante tempo parece que você está indo lá e não acontece nada. Por muito tempo você vai treinar, vai ficar dolorido, no dia seguinte vai estar idêntico ao dia anterior. Né? Por que você vai passar por esse sofrimento? Porque em algum momento você sabe que a curva exponencial vai ter seu ponto de virada e os resultados vão falar por si só. E não é só academia, você pode pensar em instrumento musical. Né? Você está aprendendo a tocar piano. Você vai passar ano tocando mal, vai tentar aprender uma música, cada vez que você treina parece que é a mesma coisa. Só que depois de um tempo sai uma música belíssima, né? E as outras ficam muito mais fáceis. O que antes você demorava 2 meses para aprender, agora demora horas ou minutos. Né? Qualquer coisa na vida, você colhe esses efeitos exponenciais. Né? O importante é começar cedo e não interromper os juros compostos. Né? É desligar seu ego para ter motivação todos os dias e melhorar, mesmo que a melhoria incremental seja imperceptível, você sabe que os juros compostos vão trazer o resultado. Né? Como diria o Charlie Munger, a primeira regra dos juros compostos é não interromper eles desnecessariamente. No mundo dos investimentos, começar com pouco pode ser desmotivador. A independência financeira parece distante, os aportes parecem pequenos e pouco contribuem para a tão desejada independência financeira. Né? Só que se você entende os juros compostos, né, você entende que o tempo traz resultados fenomenais. Pensa que, por exemplo, você começa com 10 mil reais e que todo mês você vai aportar mais 1.000 reais nos seus investimentos. Se você fizer isso daí por 40 anos, 1.000 reais todo mês, no final dos 40 anos você tem 5,7 milhões de reais, se você fizer 10% ao ano. Né? Se você aumentar para 50 anos, você termina com 15,1 milhões de reais, colocando 1.000 reais por mês. Não é impressionante? Né? E o mais importante é a consistência. Né? Foca em empresas com margem de segurança, evita perda permanente de capital e deixa os juros compostos trabalhar. Né? Em vez de focar na próxima empresa que vai multiplicar por 1.000, mas que tem alto risco de não dar certo, foca nas empresas conservadoras, que vão te dar 10% ao ano ou algo do tipo, para você assegurar seus juros compostos, né? Não deixar que eles parem. Eu vejo que muitas pessoas pensam que investimento é desenvolver uma visão sobre o futuro e apostar seu dinheiro nessa visão, acreditando, né, que isso daí vai se materializar. Só que o problema é que caso você pague antecipadamente muito por um cenário que você quer que aconteça, se ele não acontecer, você perde dinheiro. Né? E a abordagem dos grandes investidores, como o Buffett, por exemplo, não é apostar em um cenário do futuro que ele acha que vai acontecer, mas reconhecer que o futuro é incerto e por isso o ideal é construir um portfólio que, dentre as muitas coisas que podem acontecer, a margem de segurança é tão grande que mesmo em um cenário em que as coisas não vão de acordo com sua expectativa, os retornos ainda são sólidos. Né? Essa estratégia foca em deixar os juros compostos fazerem sua magia. Você não tem pressa para multiplicar seu dinheiro por 1.000, porque você sabe que essa pressa tem mais chance de te prejudicar do que de te ajudar. Aqui na Suno, a gente segue esse pensamento e a gente reconhece que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Até a próxima!